para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. A CPAD é uma loja evangélica que você encontra em todo o território nacional e até internacional, e você ali compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja, a livraria da CPAD está na Rua João Tobias, 360, ali bem no Belenzinho, próximo à estação metrô do Belém e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você procura a irmã Berenice, o irmão Moisés, o pastor Jefferson e toda a sua equipe. Certamente você será muito bem atendido e muito bem recebido. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, ali temos a livraria da associação. Ali você procura o Alex, irmão Alex, e também o pastor Silas e toda a sua equipe. E ali também você encontra bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro aqui do canal. Com o pastor Fernando na Provix, você compra também bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a minha dica é que você compre a Bíblia de Estudo Pentecostal. Agora a edição global, Bíblia de Estudo Pentecostal global, está mais completa, atualizada, muitos mais comentários, uma Bíblia maravilhosa. Então, nessas livrarias você consegue material para o seu crescimento espiritual. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei, se inscrever no canal se você não é inscrito. Incentive muitas outras pessoas a se inscreverem no canal também, para dar visibilidade, para dar crescimento ao canal, com o objetivo de alcançar almas para o reino de Deus. Deixa aqui embaixo também seu comentário, sua crítica construtiva, sua observação e até alguma correção, se incorremos em algum erro, alguma coisa. Por gentileza, nos ajude, deixa aqui embaixo a correção, tudo com respeito, com educação, como todos nós evangélicos somos, tá bom? Quero também agradecer pastor Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Francileide, por ter nos cedido esse espaço para fazermos um estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, irmã Francileide, também o irmão Josué, marido da Marilena, tem nos ajudado aqui com o cenário, com a montagem de iluminação. Deus recompense a esses dois casais que muito têm nos ajudado. Também agradeço a minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, pelo apoio, pela consideração, pelo incentivo. Deus abençoe nossos irmãos da congregação do BNH, do Belém, setor 50, que tem também cooperado conosco, orando, incentivando, apoiando. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Dorival Mendes, pastor setorial do setor 50 do Belém, toda a sua família, pastor Jefferson. Deus abençoe as nossas lideranças eclesiásticas. E a você que tem estado conosco nas aulas, tem nos apoiado, tem orado por nós, a minha gratidão a você. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Vamos à lição número 9. Lembrando, já tem 8 lições prontas, gravadas, que nós já estudamos. Então, você pode entrar na playlist preparada pelo pastor Fernando e ir lá assistir às aulas, se porventura você perdeu, se perdeu algum conceito, assista de novo, leia as referências, para que não haja dúvida acerca do que nós estamos estudando. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor Ezequiel Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente da livraria da Sociedade Bíblica do Brasil, uma grande editora, e também presidente da Comissão de Apologética da CGADB,
Esse é o pastor Ezequias Soares, hebraísta, estudioso da palavra, homem de Deus e preparado. Tem vários livros publicados pela CPAD, lá você pode procurar, comprar, para se aprimorar. Vamos então à lição 9, a lição de adultos da CPAD, 2 de março de 2025. Agora nós veremos quem é o Espírito Santo, seria a matéria de pneumatologia. Texto áureo está em 2 Coríntios 3,17, ele colocou aqui na Nova Almeida atualizada. Ora, este Senhor é o Espírito, com letra maiúscula. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verdade prática. É necessário, primeiro, conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Vejamos aí, leitura bíblica em classe, João capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, e o capítulo 16, do versículo 7 ao 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Os objetivos desta lição são, primeiro, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Segundo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E terceiro objetivo, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Então, a palavra-chave dessa lição é Espírito Santo. Olha que nome glorioso, né? Que coisa linda. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, na igreja primitiva, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Essa deidade ou essa divindade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes somente a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Então, sempre houve heresias acerca do Espírito Santo.
Então, quem é o Espírito Santo? Primeiro, o outro Consolador, João 14,16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai. Então, a dispensação de Jesus naquele momento havia terminado, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paráclito, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Então, Jesus estava voltando depois de ressuscitado, ficou aqui 40 dias ainda, e voltando para o Pai, voltando para o céu. A palavra outro, entre aspas, nessa passagem é no grego alhos, e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Então veja que era alguém igual a Jesus. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado dos testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini afirma: o termo alhos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Então veja que é bem diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, alhos, outro como ele, não um héteros, tá? Então, Jesus mandou alguém da mesma essência que ele, que é o Consolador. Número 2, Paráclito, que é o versículo 7. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Ele é um defensor, ele é um protetor. O termo grego paráclitos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra defensor, advogado, intercessor, essa palavra significa auxiliador, ajudador. Paráclito, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele, testificar do Filho, João 15:26. Então, esse é o Espírito Santo, o Paráclito. O seu uso no Novo Testamento. O termo Paráclito aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, nos escritos de João, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. João 14:16, João 14:26, João 15:26 e João 16:7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Então veja o Paráclito, o Espírito Santo, os usos que se fez dele no Novo Testamento. Número 2, sua deidade, atributos e obras. Vejamos, sua deidade ou a sua divindade. A divindade do Espírito, deidade e divindade é praticamente a mesma coisa. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Espírito Santo é Yahvé na vida de Sansão. Veja lá, sempre com letras maiúsculas na língua portuguesa. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15:14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão
aí Juízes 16 e 20, não sabia que já o Senhor, com letra maiúscula, se tinha retirado dele. O Espírito do Senhor, né, Deus já tinha saído de Sansão. Assim, tanto o Espírito de Yahvé e Yahvé, né, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Uma hora chama o Espírito do Senhor, outra hora chama só Senhor. Fica claro, então, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Yahvé. Aí ele manda comparar, você, aluno e professor de EBD, vocês vão fazer isso aí. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3, de 7 a 9, Deus de Israel, segundo Samuel 23, 2 e o versículo 3. Essa forma de apresentação ela é frequente na Bíblia, tá? Então é muito comum essa maneira como a linguagem é usada na Bíblia. Seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, tem todo o poder, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e milagres, né? Então é o Espírito Santo que age para fazer milagres. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente também na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, o que mostra ser ele onipresente, Salmo 139, do 7 ao 10. Então o Espírito Santo também ele está em toda parte ao mesmo tempo. Ele conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. Tá? O Espírito Santo, vamos dar uma lida em 1 Coríntios 2 e 10. O Espírito Santo ele sabe de tudo. 1 Coríntios 2 e 10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, com letra maiúscula, porque o Espírito, com letra maiúscula, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é onisciente, ele conhece o coração dos seres humanos, ele é conhecedor do futuro, ele sabe de tudo. Isso por ele ser onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito eterno, Hebreus 9:14. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles recebem esse atributo de eterno. Eterno, onipotente, onisciente, onipresente. E o Espírito Santo tem esses atributos, né, nesses versículos aí. Romanos 8, 26 e 27 também, é uma referência que é bom a gente já lê agora, mas os professores e alunos, certamente vocês vão ler aí na classe. Romanos 8, 26 e 27, olha. E da mesma maneira também o Espírito, com letra maiúscula, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com letra maiúscula, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então veja que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós. E ele é chamado Espírito Eterno. As suas obras, o que o Espírito Santo faz?
São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, Lucas 1,35. Ele dá a vida eterna, Gálatas 6:8. Ele guia o seu povo, Salmo aí 143, Isaías 63. Ele é o Senhor da igreja, Atos 20:28. Ele é o santificador dos fiéis, Romanos 15:16. O Espírito Santo habita nos crentes, João 14:17. Ele é o autor do novo nascimento, é o Espírito Santo que faz a gente nascer de novo, ser uma nova pessoa. Ele dá vida, Ezequiel 37:14, e ele é o distribuidor dos dons espirituais. Ele é o distribuidor dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Então, essas obras que nós acabamos de mencionar, elas são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e igual a Jesus. Então, veja que quem é o Espírito Santo, né? E os atributos do Espírito Santo e as obras que ele faz. Agora, vamos ver as heresias, né? Heresias antigas e heresias novas. Primeiro, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Então, naquela época, né, lá na igreja primitiva, o Espírito Santo era Deus, todo mundo já o conhecia. Mas depois foi se perdendo, tá? Isso mais para frente. Então, nas primeiras décadas, não havia consenso sobre isso que nós estamos estudando. Letra A, os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, assim como ele considerava Jesus como criatura. Embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Então a discussão lá, braba, era sobre Jesus como Filho de Deus, como Deus e como homem. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, por Jesus, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo abaixo de Jesus. Veja que, né, esse aí era o Eunômio, né? Tropicianos, eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que significa figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles, ou seja, espiritualizava. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Então veja que a dificuldade, né, na interpretação, a exegese estranha que eles faziam, né, dizendo que o Espírito Santo era um anjo, que o Espírito Santo era uma criatura. Os pneumatomacianos, até para falar esse nome não é fácil, surgiram depois dos tropicianos. Tá? O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do Espírito Santo, letra maiúscula. Eustáquio de Sebaste, que viveu entre 300 e 380 depois de Cristo, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então veja que coisa tenebrosa, né? Hoje para nós parece fácil a gente falar sobre isso, discutir,
Mas naquela época, eles tinham um conhecimento rudimentar, a Bíblia estava sendo compilada, juntada, então para eles talvez fosse complicado mesmo, mas mesmo assim era uma heresia, né? Número 2, as heresias na atualidade. O grupo religioso dos Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, os Testemunhos de Jeová. Em sua literatura, eles escrevem o nome Espírito Santo com letras minúsculas, diminuindo, descaracterizando a personalidade do Espírito Santo. Por isso, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus, Gênesis 1 e 2, e usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo com letra minúscula, tratando o Espírito Santo como uma criatura, né? A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus. Então, descaracterizando a pessoa do Espírito Santo. Então, essas são as heresias sobre o Espírito Santo na atualidade. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, esses pais das heresias, de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1 e 9. Uma crença estranha, letra A. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Isso aqui eles interpretam essa passagem corânica do Alcorão como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paráclito. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor, ilustre, com paráclitos, que é o que é traduzido nos evangelhos, no Evangelho de João. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Então eles acham que o Consolador é Maomé. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Então veja que não aparece na Bíblia essa palavra, mas eles defendem. E a resposta bíblica para tudo isso? Jesus disse que o Consolador é o Espírito Santo, João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Então, o Espírito Santo, ele é eterno. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, João 14, 17. E que, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito, com letra maiúscula, Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, João 15, 26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, juntamente com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Conclusão: vimos que a divindade ou a deidade e a personalidade do Espírito Santo
estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina, a doutrina do Espírito Santo. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar do Filho. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Portanto, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma criatura, o Espírito Santo não é menos do que o Filho, do que Jesus de Nazaré, não é menos do que o Pai, na verdade, é igual em substância e em essência. Assim nós vimos quem é o Espírito Santo nessa lição número 9, 2 de março de 2025. Deus te abençoe e te guarde, um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, incentive outras pessoas a se inscreverem também aqui no canal do professor Álvaro Bruno. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.